Olá, voltamos agora com o nosso segundo bloco do Sentença dessa semana. Estamos aqui entrevistando o nosso conselheiro federal, Dr. Elton Assis. E, Dr. Elton, eu já pergunto, já inicio esse segundo bloco agora com um tema bastante delicado e factual. O senhor terminou o primeiro bloco dizendo que, inclusive, recebeu um apoio do grupo que na última eleição foi oposição, né? E o doutor Joaci, que era o candidato da oposição na última eleição, ele esteve aqui no Sentença, inclusive ele rendeu o apoio dele ao movimento 100% Advocacia. Inclusive ele chegou a citar que gostaria muito de ver o senhor como presidente da seccional Rondônia. Ainda não estamos nesse período, não estamos tratando disso aqui agora, mas como o senhor avalia essa situação do grupo que era opositor, passou a aderir o grupo 100% Advocacia? Murilo, eu recebi sempre com muita alegria, né? O movimento 100% Advocacia, ele é, como eu disse, um movimento inclusivo, extremamente inclusivo. E o grupo que estava nas últimas eleições apoiando o Dr. Joaci, o próprio Dr. Joaci, enxergou no movimento 100% Advocacia o melhor, o movimento que melhor defende as bandeiras da advocacia, que pode efetivamente discutir e amenizar os problemas que a advocacia vive no momento. Nós que participamos desse grupo, eu já estive em vários processos eleitorais dentro da ordem. Correto. E sempre tive o cuidado muito grande em não confundir as coisas. Eu entendo, e várias pessoas que estão nesse movimento 100% entendem, que as eleições elas têm que ser propositivas, elas têm que se calçar, se basear em propostas, sempre respeitando a nossa instituição, a OAB. Já me diziam lá atrás, vários líderes da ordem anteriormente já diziam, olha, tem que sempre levar em consideração o seguinte, as eleições passam, mas a ordem fica. Então nós temos que preservar a nossa instituição. Eu sempre agi desse jeito, nunca pessoalizei nada. Então não tenho hoje dizer inimizades dentro da advocacia, frutos de eleição de ordem. Correto. E essas pessoas enxergam no trabalho sendo desenvolvido pelo nosso movimento, tá, o melhor para a advocacia de Rondônia. E eu fiquei muito feliz de tê-los ao nosso lado. Bom, doutor Elton, eu passo agora a um caso bastante factual. O senhor é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ouvidor-geral da OAB. E aí, na última semana, tivemos um caso bastante, eu diria, absurdo, de uma advogada, a doutora Valéria Santos, que foi presa dentro do fórum do Juizado Especial lá do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, enquanto exercia a advocacia, o seu mistério. Como o senhor, como ouvidor-geral, recebe essa informação e quais foram as atitudes tomadas pela ouvidoria ou pelo Conselho Federal? Murilo, esse caso foi um caso, você já disse, foi um absurdo, um absurdo. E isso mostra aquilo que eu já falei anteriormente, o momento tão difícil que a advocacia está vivendo no nosso país. E o cume foi essa agressão, que eu vou intitular assim, uma agressão que sofreu a nossa colega Valéria Lúcia dos Santos. Ela foi ofendida em suas prerrogativas, tá, absurdamente, ilegalmente presa, tá, quando ela estava apenas exercendo a sua profissão. Ela queria consignar em ata as suas manifestações, isso lhe foi negado. Tá, encerrou-se a audiência sem que ela pudesse exercer esse seu direito, essa sua prerrogativa de constar em ata as suas argumentações. Ela pediu a presença de um representante da ordem que aguardasse. Queriam que ela saísse da sala, ela se recusou a sair da sala. Tá? E ela foi violentada, foi presa, foi algemada ilegalmente. Isso é um absurdo o que aconteceu.
Quero dizer a todos vocês que as nossas prerrogativas são prerrogativas que não são dos advogados, são do jurisdicionado, são prerrogativas da sociedade brasileira. Então, o respeito às nossas prerrogativas é respeito ao Estado Democrático de Direito. E naquele momento, aquela colega foi desrespeitada. E o Conselho Federal definiu por fazer um desagravo público na porta do fórum lá de Duque de Caxias, vai adotar todas as providências necessárias para responsabilizar as autoridades que participaram dessa ilegalidade, dessa violação de prerrogativas, desse absurdo. Vai adotar uma representação por abuso de autoridade, vai adotar uma representação disciplinar na corregedoria, vai dar o suporte à nossa colega numa futura ação indenizatória por danos morais e vai tomar todas as providências necessárias para responsabilizar as autoridades que cometeram este abuso. Doutor, o senhor falou uma palavra que muitos dos nossos advogados talvez não conheçam na prática o que é e qual é o objetivo dela. Principalmente agora que nós temos um grande contingente de novos advogados, né? Que é a palavra desagravo. O que é isso e o que significa isso para o advogado? O desagravo é um instrumento que está previsto no nosso estatuto e no nosso regulamento geral para desagravar aquele advogado que foi ofendido em suas prerrogativas e seus direitos no exercício profissional. É a maneira pelo qual a ordem faz um ato, e nesse ato ele faz uma manifestação, é lida uma nota, tá, para toda a sociedade, apontando que determinada autoridade violou as prerrogativas daquele advogado especificamente. Uma nota que é lida e é publicada em toda a imprensa. É um ato. Esse ato ele tem o condão de desagravar aquele colega e também tem um caráter pedagógico para que outras autoridades vejam e não cometam as ilegalidades que foram praticadas por outras autoridades. Bom, continuando no mesmo tema, eu pergunto o seguinte: nós temos uma Constituição Federal, temos o nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e lá fica claro e evidente de que não há hierarquia entre advogados, juízes, membros do MP. E aí, por analogia, hoje já trazemos a própria defensoria, os procuradores. No entanto, doutor Elton, na prática, talvez o advogado se sinta um pouco, em casos, não vou generalizar de maneira nenhuma, mas em casos isolados, subjugado por principalmente por membros do MP e alguns juízes, né, durante uma audiência ou alguma colheita de provas ali, vê o seu direito, a sua prerrogativa sendo violado de uma maneira criminosa. São fatos isolados, mas existem esses fatos. O que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu imagino que o movimento 100% Advocacia também, busca trabalhar para tentar evitar esse tipo de ocorrido? Murilo, eu vou responder a sua pergunta, tá? Voltando ao caso da Valéria, nossa advogada Valéria. A Valéria mostrou naquele momento ali, tá, que o advogado tem que ser respeitado. Ela foi advogada. Preparada. Em momento algum, ela deixou as suas prerrogativas serem violadas. E nós temos que passar isso para toda a advocacia. O primeiro defensor de suas prerrogativas é o advogado. Tá? E a Valéria fez isso. Ela exigiu-se que ela saísse da sala de audiência, ela não saiu. Não permitiram que ela consignasse as suas manifestações na ata de audiência, ela insistiu. Tá? Ela exigiu a presença de um representante da ordem ali para defender as suas prerrogativas.
exigiu que ela saísse, porque tinha outras audiências para serem realizadas, ela não saiu, permaneceu ali. Diz que ela estaria presa, ela resistiu àquele ato, porque ali ela foi advogada. E por trás dela existem mais de 1.100.000 advogados para atuar e defendê-la. É isso que a Ordem dos Advogados do Brasil tem que fazer. E por isso o Conselho Federal, a Seccional do Rio de Janeiro, a subseção de Duque de Caxias está lá fazendo um desagravo hoje, dando esse apoio a ela e mostrando efetivamente que não há hierarquia entre juiz, promotor, delegado, qualquer tipo de autoridade. O advogado é o defensor da cidadania. Ele é o último bastião de defesa da sociedade. Ele defende, ele está consignado na Constituição Federal como indispensável à administração da justiça. Portanto, a importante função que ele desempenha. Então, ele não pode, ele está no mesmo patamar de juiz, advogado e promotor e qualquer outra autoridade. Conseguindo ainda que é uma advogada mulher, negra, né, e foi subjugada daquela maneira. E diante dessas informações e de eu diria um equívoco de informações que teve há 10 dias atrás, quando o Conselho Federal instituiu cotas para as mulheres, de participação das mulheres no Conselho Federal. Dr. Elton, o senhor pode explicar melhor o que foi que ocorreu ali? Existem cotas? É o máximo de mulheres que pode ter dentro da OAB? Sim. Murilo, as advogadas, tá, elas vêm trabalhando juntamente com os homens, os advogados também, junto nessa luta, para que seja assegurada a maior participação da mulher nos cargos eletivos dentro da ordem. Há realmente, já há um bom tempo, um número de homens participando é muito maior do que a das mulheres, das advogadas. E essa discussão está sendo travada já há um bom tempo, é uma luta que não iniciou-se hoje, é uma luta que acontece lá atrás. E a gente participou disso lá enquanto conselheiro federal, já na gestão do presidente Marcos Vinícius, quando houve-se a necessidade de discutir uma ação afirmativa para garantir a participação da mulher nos cargos eletivos da ordem. E lá naquela gestão foi estabelecida uma cota de 30% dentro das chapas, tá? De 30% até o limite de 70%, uma participação de advogadas. Tá? E nós participamos daquela votação ativamente e asseguramos isso. A partir daí, se tem uma outra situação, uma outra bandeira muito importante, que as mulheres tenham cargos de relevância dentro da ordem também. Tá? Participar da diretoria, participar da titularidade do Conselho Federal, na suplência do Conselho Federal, na caixa de assistência, uma participação ativa dentro do Conselho Seccional. E isso são bandeiras importantíssimas. E o Conselho Federal, na última sessão, decidiu por assegurar isso às mulheres, mas diante da proximidade do processo eleitoral, fixou essa data para o próximo pleito eleitoral, 2021. Correto. 2021. Mas recomendou que todas as seccionais já adotassem essa interpretação, no sentido de que esses 30% sejam em todos os setores, em todos os segmentos da ordem. E a seccional de Rondônia, prontamente, já de plano, já determinou que nesta gestão, recomendou que nessa gestão agora, nessa eleição que vai ocorrer agora, nesse próximo pleito eleitoral, que seja aplicado essas regras. Isso é uma ação afirmativa, mas é importante dizer aqui também, Murilo, que isso são cotas mínimas. Cotas mínimas. O movimento 100% Advocacia, ele defende, em verdade, é que a gente tem que ir além do mínimo em todos os segmentos da ordem. Claro. Essa é a nossa postura, essa é a postura do movimento 100% Advocacia. Bom, naquele momento ficou uma certa dúvida que tentaram atribuir de que seria o patamar de 30%. Quando na verdade não é isso, então. Não. Isso é o mínimo que se tem
dentro da ordem. A gente tem que buscar muito mais participação feminina dentro dos cargos eletivos dentro da ordem. A mulher ela tem um papel fundamental e de extrema importância. E nós temos que ter ações afirmativas, realmente que estimule a mulher a participar da ordem, em todos os segmentos, em todos eles. Correto. Falando em estímulo, doutor, existe também uma grande pergunta que, principalmente o rondoniense quer fazer, o advogado rondoniense, porque aqui nós temos, salvo engano, já a média de 50% de jovens advogados atuantes e na labuta de todo o dia. Como conselheiro federal, o que o senhor tem analisado com relação à cláusula de barreira? O que é a cláusula de barreira e como o senhor tem se posicionado a respeito disso? Eu sou um defensor da maior participação, da representatividade do jovem advogado nos cargos eletivos da ordem. Eu tenho defendido isso sempre. Por quê? Você colocou aí mais do que 50%, eu digo mais para você, são mais de 60% hoje no estado de Rondônia, na seccional de Rondônia, compõem-se de jovens advogados. E jovens advogados que estão discutindo as bandeiras importantes para a jovem advocacia, os problemas que o jovem advogado está enfrentando para inserir-se no mercado de trabalho, para consolidar-se no mercado de trabalho. São temas de alta relevância e tem muitos deles que estão discutindo e poderiam sim estar participando dentro da ordem. Há uma discussão no âmbito do Conselho Federal sobre isso, sobre esse aspecto, e que deve ser pautada essa discussão para flexibilizar ou acabar com essa cláusula de barreira. Eu defendo que o jovem advogado ele possa participar, ele tem que participar dos cargos eletivos dentro da ordem, em alguns cargos eletivos dentro da ordem. Acho que essa é uma temática, eu sempre defendi isso desde 2013, é uma posição que eu tenho com relação a isso. Eu, Elton Assis, e o movimento também tem essa mesma visão. Doutor Elton, outra pergunta que Rondônia tem uma certa dificuldade, que o advogado sente muito, e eu tenho conhecimento disso porque sou oriundo do interior, então a gente ainda tem um network de amizade com vários colegas que hoje são advogados, jovens advogados e tudo mais, no interior. Como o movimento 100% Advocacia pretende trazer para a proximidade os advogados que estão longe dos grandes centros urbanos? No caso de Rondônia, por exemplo, no interior do estado, né? A gente tem ou a capital, que é massivo, também acredito que é a maior parte da advocacia hoje concentrada na capital, e o restante toda espalhada nesse interior, nas comarcas e tudo mais. Olha, Murilo, o nosso estado é um estado grande, nós temos distâncias entre cidades que são significativas. Nós temos 18 subseções hoje na seccional de Rondônia e eu avalio que vários pontos precisam ser discutidos para levar os serviços da ordem, a atuação da ordem aos advogados do interior do estado. Por exemplo, nós temos que, o nosso movimento inclusive defende isso, que nós temos que levar a diretoria da ordem a estar presente numa data específica, pré-determinada, em todas as subseções do estado de Rondônia. Mais precisamente, Murilo, tem que estar presente lá na sala da OAB. Lá na sala da OAB, das 8 da manhã a 1 hora da tarde, e ficar lá dialogando com o advogado para saber dele, ter ali quais são as dificuldades que eles estão enfrentando ali na prestação judicional para exercer sua profissão efetivamente. Esse contato é importantíssimo, importantíssimo, porque a partir disso a ordem pode atuar para amenizar aqueles problemas que ele está enfrentando ali no dia a dia. Digo mais ainda, hoje, quando eu tenho visitado diversas subseções e conversado com a advocacia, e tenho visto que vários pontos no interior do estado precisa de um aperfeiçoamento hoje que está sendo feito.
Vou te dar alguns exemplos. A questão da captação indevida de clientes. Isso tem sido um problema seríssimo no interior do estado. É aqui na capital também, muito aqui na capital. Mas no interior do estado isso me chamou muita atenção. Tá? Na área previdenciária, na área de ações de indenização quanto à eletrificação rural, na área trabalhista. Então, a comissão de fiscalização ela precisa ser interiorizada. Há necessidade de que ela seja interiorizada, para ela ter uma atuação fixa no interior do estado para coibir esta captação indevida. A atuação da comissão de fiscalização vai ajudar bastante. Primeiro, punir aquele colega que não está cumprindo com o seu dever ético. Segundo, tem um efeito pedagógico, porque a comissão da fiscalização, estando ali naquele local, aquele colega que eventualmente pense em fazer uma captação indevida, ele vai pensar duas vezes, porque tem um efeito pedagógico também. O outro aspecto que eu acho que tem que ser feito é a descentralização da comissão de prerrogativas. Nós precisamos criar polos específicos, polos específicos de defesa de prerrogativa no interior do estado, para ajudar aquele advogado que, por exemplo, está lá numa comarca única, e que aquele advogado tenha que ficar se indispondo com o único juiz da comarca, com o único promotor da comarca. A OAB tem que estar ali, quem tem que fazer essa atuação concreta ali é a ordem, é a comissão de prerrogativas. Então nós temos que descentralizar a comissão de prerrogativas, levar também a procuradoria jurídica da ordem. Correto. A procuradoria jurídica da ordem ela tem que ter um braço no interior do estado, porque ela faz um papel muito importante de suporte na defesa das nossas prerrogativas. Doutor, a gente está caminhando para o final do nosso último bloco e eu deixo uma pergunta bastante simples. Por que os advogados devem dar um voto de confiança para o movimento 100% Advocacia? Porque o movimento 100% Advocacia, ele quer discutir e enfrentar os problemas que a advocacia está vivendo no dia a dia, enfrentar todos esses desafios que têm sido colocados para o nosso exercício profissional hoje, em todos os segmentos. É o jovem advogado na inserção do mercado de trabalho, as dificuldades que ele está tendo na inserção do mercado de trabalho, é a maior participação feminina nos cargos eletivos da ordem, é uma atuação firme contra a captação indevida de clientes, é uma atuação firme na defesa do advogado em suas prerrogativas profissionais, é a defesa de uma melhor prestação jurisdicional, é um combate a essa criminalização da nossa profissão, é uma atuação firme em defesa da advocacia. É isso que o movimento 100% Advocacia pretende fazer. O movimento 100% Advocacia, ele prega, ele defende o seguinte: a ordem tem que defender a sociedade, continuar fazendo esse papel fundamental e tão importante na defesa da sociedade, da cidadania, da Constituição Federal, esse papel histórico que a ordem sempre fez e de extrema importância. O movimento continua e defende que isso seja feito, mas que tenha também um olhar diferenciado para os problemas do advogado. O advogado enfrenta no dia a dia, todos os dias, Murilo, todos os dias nós nos deparamos com dificuldade nova para o exercício da nossa profissão. Todos os dias cria-se uma dificuldade nova. Então a OAB ela tem que atuar de forma firme com relação a isso. Bom, gente, esse foi o nosso Sentença da Semana. Eu quero aqui agradecer, doutor Elton, pela sua presença, pelo seu tempo, que eu sei que a agenda é bastante corrida. Quero agradecer você, internauta, por ter dado essa atenção, né, à nossa entrevista aqui. Doutor, eu abro aqui o espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer novamente, Murilo, por estar aqui, por essa oportunidade de estar nesse programa aqui, trocando algumas ideias, trocando algumas impressões sobre a advocacia brasileira, a advocacia rondoniense, e dizer que nós
estamos sempre à disposição e agradecer. Estamos à ordem? Estamos à ordem. Bom, acesse o site www.painelpolitico.com, siga as nossas redes sociais que vai aparecer aqui embaixo e dê o seu joinha, o seu like e ajude, porque esse trabalho a gente quer apresentar e melhorar ainda mais. Muito obrigado pela sua atenção, Dr. Elton, mais uma vez, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo.